Amém, queridos? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vai lá no fim da Bíblia, para quem tem dificuldade, vai voltando. Hebreus, Novo Testamento, capítulo 11. Amém? Nós vamos ler 6 versículos hoje, a glória de Deus. Assim que a maioria encontrar, você diz amém. Encontrei, pastor. Amém? 50% já deu amém. Amém. Mais 51%. 55%. Amém, geral? É bom você encontrar, por quê? Porque nós vamos trabalhar em cima desse texto, tá bom? Você não feche, você encontre e não feche. Hebreus capítulo 11. Vou ler. E você não fecha a sua Bíblia assim que você encontrar, ou se você já encontrou, não feche a Bíblia. Amém? Amém. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, ou que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ponto. Amém. Aleluia. Se assente, não feche a sua Bíblia. Meus irmãos, eu vou tentar falar de algo que é quase que impossível explicar: a fé. Quem consegue explicar a fé? Quem tem a caixinha da fé? Quem é que pode me dizer o método da fé? O que é a fé? Irmãos, até o versículo para se explicar é difícil, porque é difícil de entender. Olha só o primeiro versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não. O que é a fé? A fé é crer no que vê, que não vê na verdade. A fé, você não vê, mas você não está vendo, mas você. É algo muito difícil, irmãos. E aqui ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha bem, para falar de fé, ele vai usar alguns heróis da fé. Ele vai usar a galeria dos heróis da fé, algumas personagens para dizer de fé. Mas eu quero aguçar a sua mente e a minha também. Se voltamos para trás, porque que é importante manusear a fé. Quem já viu Jesus aqui? Alguém já viu? Você acredita nele pela fé? Alguém aqui já foi para o céu? Mas todos nós sonhamos com o céu. Tanto é que alguns explicam o céu de um método, de uma forma, outros explicam o céu de outro jeito. Sim ou não? Sim. Mas nós queremos ir para o céu, irmãos, desejamos o céu, sem ter visto o céu. Eu quero ir para o céu, eu acredito no céu, eu acredito que Jesus está voltando para nos buscar. E o que me indaga, o que me dá base para isso? Somente a palavra? Fé. Só pela fé. Porque
falar que o Espírito Santo está aí, você diz amém. Você crê que ele está aí dentro de você, por quê? Pela fé. Irmãos, e a fé é um negócio tão interessante, porque a ciência, ela luta contra a palavra fé. A ciência quer dizer, sabe o quê? Que o mundo, ele não foi feito pelas mãos e pelas palavras de Deus. O mundo, ele existe por causa de uma explosão chamada Big Bang. O ser humano é uma evolução, isso a ciência está tentando mostrar. Volta para trás, pensa comigo, alguém estrala o dedo e diz assim, haja! Dá para acreditar num negócio desse? Alguém estrala o dedo e diz, haja vegetais? Alguém estrala o dedo e diz, haja animais que voam, aves do céu. Agora haja animais que andam sobre a terra. Agora haja separação da terra e da água. Agora haja firmamentos para segurar as estrelas, o sol e a lua. E tudo isso foi feito pela palavra de... Então explica isso na ciência. O cientista quer uma comprovação. Por isso que eu digo, você acredita que Deus existe por quê? Explica para alguém isso. Explica uma criança no ventre de uma mãe, os ossos ali, irmãos, ele nascendo, crescendo, saindo, tendo vida, um ser. Irmãos, é algo maravilhoso, é algo que só Deus pode explicar, e você acredita nessas coisas. Obviamente isso você vê, mas quem deu a ignição disso foi Deus. Então falar de fé parece fácil, mas, queridos, quando a gente fala dessa fé que esse autor de Hebreus quis trazer para o nosso coração, e eu vou falar de algumas personagens, vou dar base para isso, é muito forte. Para mim soou muito forte hoje na palavra fé, palavra acreditar, palavra temer, porque quem diz que acredita tem que viver como ele quer. Quem acredita que ele vai voltar? Você está vivendo como se ele fosse voltar hoje? Quem acredita que ele existe? Acredita que tem um céu? Então existe um parâmetro para chegar lá. Quem acredita que existe céu? Quem acredita na eternidade, acredita na palavra escrita que tem um preceito para chegar lá. Se eu creio que o céu existe, que esse é o meu destino, eu vivo na terra pela fé, de uma maneira que eu vou chegar no meu destino. Porque senão, queridos, qualquer pessoa que se diz cristão acredita, mas ela acredita também na imagem. Quando fala do céu, ela diz amém, mas ela acredita também no purgatório. Ela acredita que um dia ela vai para um lugar e ela volta para ser aperfeiçoada. E quando se diz de céu e Deus, ela diz eu creio. Mas quem crê em Deus e no céu tem que viver conforme está escrito. Aí complicou um pouco mais, sim ou não? Mas pode entrar aqui ou não? Vamos lá? O versículo de número 3 diz assim: pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado. Querido, aqui não diz nem mundo, aqui diz mundos. Irmão, sabe quantos bilhões de planetas existem na galáxia? Não sei. Mas foram criados, e eles conseguem ver pelo, como é que chama aquele negócio lá que eles olham assim? Não é binóculo, eles conseguem ver. Alguém criou aquilo. Quem criou? Como é que uma explosão vai fazer mundos? Como é que uma explosão vai fazer uma cachoeira? Como é que uma explosão vai fazer uma mata verde bonitinha?
como uma explosão, irmãos. Às vezes vem um beija-flor na nossa janela, ele voa, ele fica paradinho, você fala que coisinha linda. Como uma explosão pode ter feito esse tipo de passarinho? Alguém fez isso, irmãos? Como Deus, segundo a sua palavra, ele desce na terra, ele forma do pó da terra um boneco, ele sopra nesse boneco e dá nome para esse boneco, e esse boneco se chama Adão. Ele faz esse boneco que se transformou num homem dormir, e tira um osso da costela e faz para esse homem uma mulher que se chama Eva, e diz para esse casal: multiplicai-vos e enchei-vos. Irmão, dá para entender que todos os seres humanos da terra saiu da origem de Adão e Eva? Quantas pessoas tem no Brasil? Quantas pessoas tem na América do Sul? Quantas pessoas tem na América do Norte? E todos nós saímos de uma origem de Adão. Se você duvidar disso, você saiu fora da palavra de Deus. Como acreditar nessas coisas, se não é pela fé? A Bíblia vai dizer no versículo 4 de Abel, irmãos. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Você conhece a história, está em Gênesis capítulo 4. Ele ofereceu sacrifício que agradava a Deus. Por quê? Porque o período de Abel era um período da consciência. O homem já tinha caído em pecado através de Adão, e aqui o que estava operando agora era a consciência do pecado. Agora duas pessoas vão oferecer sacrifícios a Deus. O sacrifício de Caim foi do fruto do campo, mas o sacrifício de Abel, talvez, irmãos, numa palavra revelada, foi um sacrifício de um tempo onde o homem estava no pecado, mas ele ofereceu uma ovelha, ele ofereceu sangue, ele ofereceu um sacrifício diferente de Caim. Ele já queria, irmãos, ser perdoado daqueles pecados por um sacrifício de sangue naquela época, antes da graça, antes de Cristo, e Deus amputou isso como fé na vida de Abel, um homem que no meio do pecado ofereceu sangue para purificar a si mesmo, antes da lei, antes de tudo. Por isso que ele entrou na galeria da fé. Por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus que sem sacrifício de sangue é impossível o homem ser remido do pecado. Agora, antes que isso fosse formado, antes que esse contexto existisse, um homem no meio do pecado, sem saber, sem entender, ele já foi sacrificar a Deus em prol dos seus pecados, e Deus viu nesse homem fé. A Bíblia vai dizer aqui, irmãos, de Enoque. Eu só vou trazer aqui para a gente entrar. Tem um contexto aqui também. A Bíblia fala de Enoque, e você vai entender quem é Enoque. Está em Gênesis capítulo 4, versículo 21. Preste atenção em algo que eu vou dizer, porque hoje é culto de ensinamento. De Adão caído é depois que Adão peca e é expulso do paraíso. De Adão a Noé se passaram 10 gerações, quase 2000 anos. De Noé a Abraão se passaram também 10 gerações. De Abraão até Davi se passaram 14 gerações. De Davi até a queda de Jerusalém, 14 gerações. Da queda até Jesus, também 14 gerações. A Bíblia, ela é contida em dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Isso são tempos que marcam. A Bíblia está falando aqui, nesse contexto que eu te falei, de Enoque. Diga comigo, Enoque. Você conhece a história de Enoque? Enoque, ele é pai de Matusalém, o homem que viveu mais até hoje.
962 ou 969 anos, coisa desse gênero. Ele viveu muito. Enoque é pai de Matusalém, mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Agora preste atenção: Adão caído, Caim já estava em pecado, a geração de Caim já estava em pecado, e nesse mesmo termo de um povo caído, que virou as costas para Deus, aparece um homem naquela geração, que se dispôs a andar, irmãos. Quando nós olhamos para o mundo hoje, você olha para a juventude e para a música, você olha para a moda, você olha para os filmes, você olha para a televisão, você olha para as programações, você olha para a política, você olha para a polícia, você olha para o hospital, você olha para todos os âmbitos, a gente vê o homem em pecado. Nós estamos dizendo assim politicamente: não tem como mudar essa história. Tem como mudar? Está tão implantado o pecado, a corrupção, está tão implantado em tudo, irmãos. O pecado, a corrupção, a mentira, ela está implantada em todos os contextos, da polícia, a saúde, irmãos, a moradia, a escola, a educação, está corrompido, está tudo. Aí você olha e diz: como é que isso pode ser mudado? Jamais pode ser mudado, porque ninguém vai mudar isso, mas aquele que te mudou, aleluia, ele permite que você viva mudado, transformado no meio de um mundo caótico pela fé. Você olha para a escola, você diz: ali só tem o que não. Você vai para um campo de faculdade, o campo da faculdade só tem sexo, droga, prostituição e rock and roll, assim eles dizem, e de fato é verdade, só tem o que não. Então aonde se refugiar? Você vai conseguir mudar o campo da faculdade? Você vai conseguir mudar a política? Você vai conseguir mudar o mundo? Não. Mas alguém te mudou para viver no mundo. Então você precisa viver no mundo transformado assim como ele te transformou, independente de como corre o curso do mundo. Aqui eu estou vendo Enoque. O homem virou as costas para Deus, mas um homem andou tanto com Deus. Um homem chamado Enoque amou tanto a Deus. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 21. Um homem chamado Enoque se apegou a Deus no meio de um mundo caótico. Pastor, o que o senhor quer implantar na nossa mente? Aquilo que ele implantou no meu coração, que pela fé dá para viver servindo a Deus no mundo caótico. Porque quando alguém diz: não tem jeito de viver diferente, você vai ver Enoque vivendo diferente no meio do pecado. Você vai ver agora no governo humano, Noé vivendo num tempo onde a corrupção foi tão grande, que Deus sentiu nojo de ter feito o ser humano. Mas no meio daquela nojeira tinha alguém que pela fé guardava a palavra. Você está entendendo o que é fé? Quando você diz assim: não vai ter jeito de viver diferente, porque até a igreja está corrompida, uma ova. Não tem jeito de viver diferente, porque aonde eu entro tem corrupção, uma ova. Não tem como ser diferente, porque aonde eu olho tem pecado, tudo bem. Aonde você entra, aonde você olha, para onde você vai, mas você não pode viver como você está vendo o mundo, porque nós guardamos e andamos pela fé diferente no mundo. Somos diferentes, não somos igual a todos. E só vamos conseguir ser assim mediante o quê? A fé. Alguém na escola vai dizer que vocês são quadradas e caretas. Alguém na escola vai dizer para vocês que vocês não podem ficar no grupo.
vão te excluir da roda, da turminha, da moda, da música e os tops. Por quê? Porque vocês guardam se vocês guardarem a fé, vocês serão diferentes. Pode até ser excluído. A galeria da fé é isso. A galeria da fé é isso. Você pode ser excluído, você pode ser rejeitado, você não vai ser o bem-quisto, você não vai ser o familiar mais amado, você não vai ser aquele que vai ser mais chamado, colocado mais em destaque. Não. Por quê? Porque você, no meio do mundo caótico, guarda a fé. Aleluia. Vai ter que ser diferente. Então a fé, ela é crer, mas ela também é viver o que crê. Porque se você não vive o que crê, não diga que você tenha fé. Não minta para você. Não minta, porque ter fé, acreditar, é viver o que crê. É tomar posse. Veja bem, a Bíblia vai falar depois de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu lhe mostrar, e eu farei de ti uma grande nação. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Eu farei de ti uma grande nação. Ele sai de Ur dos Caldeus, 2.000 km, até chegar em Canaã, sem saber qual destino estava indo, só com uma palavra: sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra, e lá eu vou te fazer grande. Agora presta atenção, pela fé ele sai. Não era um menino, era um homem de 75 com a sua esposinha de 65 anos. Eu vou fazer de você uma grande nação. Ele não tinha um filho para contar a história. Pela fé ele sai. Com 100 anos ele tem esse filho da promessa. Ele não alcançou a promessa com os seus olhos, ele alcançou a promessa pela fé. Aleluia. Aí o versículo 6, só para nós entendermos, e aí tá bom até aqui, aí eu só vou aplicar. O versículo de número 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Espera aí, fala isso para alguém. Ora, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Deixa eu explicar isso aqui rapidinho. Mais ou menos, obviamente. É a ciência tentando explicar. É algum estudioso tentando ter respostas com evidências e não conseguindo. É alguém dizendo: não é possível. E você dizendo: é possível. Eu creio. Eu tenho fé. Eu acredito. Eu tomo posse. Eu creio naquele que me chamou. Eu creio no Deus invisível, mas real. Eu creio que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que os buscam. Porque se eu não manter essa fé em mim, olha o que Ele diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ô irmão, aí tem aquelas plaquinhas assim: mostre-me, prove que Deus existe. Ô irmãos, olhe para as árvores, olhe para o ser humano, olhe para os seus olhos, olhe para o sangue. Você sabia que o sangue não tem como ser reproduzido? O sangue tem que ser tirado aqui, e ele tem que ser compatível para colocar aí. Quem criou isso, pelo amor de Deus? Qual que é a preciosidade do ser humano, irmãos? Os olhos, pastor, eles podem criar alguma coisa, mas, irmãos, natural igual o seu, jamais. Como isso não é divino, irmãos?
esse corpo que você está olhando para mim, ele é vivo aí por dentro, ele está trabalhando. Irmãos, o seu corpo está trabalhando enquanto você está me vendo. Os órgãos que estão aí dentro estão fazendo digestão da comida, do café, daquilo que você bebeu, já está saindo do estômago, está indo para os intestinos, algumas coisas estão suprindo, está indo para o sangue, a vitamina, está indo para o esgoto que você tem aí no seu corpo, aquilo que não presta, aquilo que o corpo está rejeitando. Quem pode fazer isso? Então você que chega perto de Deus tem que crer que Ele... Você vai ter que admitir que Deus, você vai ter que admitir que Deus existe. Ele existe, Ele existe. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de tudo que existe no céu, na terra, embaixo da terra, do reino mineral, de todos os reinos que existem. E você vai ter que entender que pela fé Ele é galardoador dos que o buscam. Sabe o que é isso? Galardão? Presente. Irmãos, as pessoas estão tão matadas, mortas na fé, que já não há propósitos. Diga para alguém assim: Ele ainda faz milagres. A igreja precisa voltar a crer em milagre, irmãos. Levanta a sua mão para o céu, que você está aqui adorando um Deus que existe, um Deus que é real. Ele não está na parede, não, Ele não é de gesso, Ele não é de madeira, não, Ele não é uma foto. Ele tem mãos e apalpa, Ele tem olhos e vê, Ele tem ouvidos e ouve, e Ele é galardoador, irmãos, daqueles que o buscam. Agora, para a gente dar base nisso que eu estou falando, eu quero aplicar outro texto de fé. Diga comigo, fé. Vai lá para Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos fazer uma aplicação prática dessa fé. Porque se a gente já entendeu, é uma aplicação prática da fé. É aquele texto que você conhece, que Jesus acalma a tempestade. Diga comigo, o Senhor acalma a tempestade. De Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41, você conhece o texto e você já sabe como é que funciona. Irmãos, esse texto ele é tão precioso, e Jesus só diz 4 frases. Sabe o que ele diz nessas 4 frases? Do versículo 35 ao 41, ele diz isso, ó: passemos para o outro. Depois, cala-te, aquieta-te. E o vento se acalmou. Mas aí é o vento. Mas ele diz: cala-te e aquieta-te, vento. Segundo, terceiro, porque sois tão tímidos. Quarto, ainda não tendes fé. Você percebe que esse texto ele está totalmente ligado à fé. Não são os passos de Jesus, preste atenção. Eu não quero pregar tintim por tintim, como todo mundo às vezes fala desse texto e contexto, mas de uma visão panorâmica. Olhe para cá, porque nós estamos falando de fé. Jesus disse: passemos, eu, você, nós, passemos para o outro. Olha o que Jesus disse, irmãos. Ele não diz assim, vai. Ele não diz atravessem. Ele diz passemos. Ou seja, estarei com você, irei junto, estaremos juntos, vou contigo, estarei contigo, passarei contigo. Estarei no seu barco, estarei no seu casamento, estarei na sua história. Eu estarei contigo desde a sua concepção até o seu último dia e até a eternidade. Passemos. Você não está só. Diga para alguém: você não está só. Aí você pode dizer assim, porque há um contexto aqui com Mateus capítulo 14, mas eu estou trazendo só esse.
Irmãos, percebe que no texto e no contexto vai vir tempestade. Você sabe disso, sim ou não? Sim. Mas a tempestade veio para Jesus também. Mas Jesus estava aonde? Jesus estava no barco. Irmãos, e se você sair do barco e porventura falecer ou alguma coisa acontecer, passemos para o outro, é o seu outro lado. Mas em todo o tempo ele vai e ele está com você, irmãos. Passemos. Eu vou junto, eu estarei contigo, eu andarei com você, vou atravessar junto. Isso é questão de fé. E ele diz: por que, na verdade, por que sois tão tímidos? Quem disse isso é João Ferreira de Almeida, nessa tradução. Mas em outras traduções diz assim: por que estáis assustados? Por que estáis assustados? Eu só estou aplicando para a gente entrar em alguma coisa aqui, porque você tem que mexer com a fé. Passemos. Por que você está assustado? O que foi que te assustou? O que foi que está tirando tua paz? Você está pensando que você está só? É mais ou menos isso. Jesus olha para eles e diz: por que vocês estão assustados? Qual o problema? O que eu falei para vocês? Tem um destino. 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 Ah, mas então, e essa tempestade? Tem um destino, irmãos. Então, quer dizer que pode acontecer tempestade? Sim. Pode acontecer coisas que você não queira? Sim. Mas a fé na palavra vai te orientar, te deixar de pé, com a cabeça erguida, com o peito estufado, que ele está comigo e o destino é o final, ele vai comigo. E ele diz, ele finaliza: você não tem fé? Espera aí, irmão. Você vê como é que esse texto tem tudo a ver com a fé? Que às vezes a gente para em algumas coisas, mas o texto está sendo relacionado numa passagem, irmãos. E nessa passagem vem tempestade, e nessa tempestade ele só fala poucas coisas. Ele fala: passemos. Ele acalma a tempestade, ele olha para os discípulos e diz: por que vocês estão assustados? Ainda não tem? Espera aí, estamos andando junto para quê? Eu te salvei para quê? Eu te tirei dos vícios para quê? Eu te salvei para quê? Eu entrei na tua vida, eu mudei a sua história para quê? Eu tirei o espírito do medo, a depressão. Eu tirei tanta coisa da sua vida para quê? Para uma tempestade te assustar. Para um vento forte, pescador. Ei, pescador, tem muita gente aqui que nasceu forte, que foi criado mesmo no vale, nas dificuldades. Veio para a igreja, foi liberto, algumas coisas boas aconteceram. Agora, o primeiro vale já fica de biquinho. Foi criado na guerra. Foi criado, irmãos, na pancada, na dificuldade. Foi criado mesmo, como ele diz ali muitas vezes. Como é que você fala? Agarrava chifre por onde? Agarrava o boi pelo chifre? Pegava o boi pelo chifre. Olha só o termo, irmãos. É na marra, na briga, dificuldade, casa com 10 filhos, aquele monte de criança, um esperando a roupa do outro descer para o outro menor, esperando o sapato do outro passar para o outro. Irmãos, tem gente que foi comer mortadela depois dos 20 anos. Meu pai dizia que foi calçar, foi colocar uma calça, ele já era de maior, ele nem sabia o que era um sapato, que quando foi comprar um sapato, ele foi com a caixa no pé, ele nem sabia o que era. Agora, pessoas que passam, foram libertos, estão bem, estão de pé, foram salvos no primeiro vento. Está com medo? Ainda não tem? Jesus está mexendo com a nossa fé hoje. Está mexendo com a nossa estima. Está mexendo com a gente do lado de dentro. Está querendo nos levantar, irmãos,
Não há prova que Ele não passa com você, não há luta que Ele não esteja com você, não há vento que Ele te deixe sozinho. Ele não é homem para mentir. É só ter. Qual que é a aplicação de fé aqui? Primeiro, escute. Creia na sua palavra. Creia em quem? Para os discípulos, Jesus disse: passemos para o outro. É mais ou menos isso, ó, preste atenção. Nós estamos falando de coisas de fé. Então, passemos. Imagina Jesus dizendo para eles: passemos. Prepara o barco, todo mundo aqui é pescador. Vocês conhecem dessas coisas? Já estou entrando. E vou descansar, vou dormir. Mas nós vamos chegar? Do outro lado. Então vamos lá, quais são as aplicações? Aconteça o que acontecer, quem deu a palavra é fiel para cumprir. Vamos chegar do outro? Você pode chegar, irmãos, arrebentado, machucado, ferido, dolorido, doente, arrastando, mas acontece o que acontece. A palavra foi dada. E quem deu a palavra não é moleque e também não é homem, foi o próprio Jesus. Vamos entender melhor isso aqui. Nós estamos na escala da fé. Tempestades e dificuldades, tempos difíceis sempre vão ter, mas nós estamos sobre uma palavra. Passemos. Diga comigo, passemos. É isso, irmãos. Irmãos, tempestade. Irmãos, eu ontem, por que Deus nos dá essa palavra? Ontem eu estava olhando na janela, eu estava orando. Você viu aquela tempestade que veio, irmãos? Eu pensei que aquela árvore que tem na frente da minha casa lá ia cair. Ela curvando, irmãos. E eu quase enchi o peito e disse: calma aí, tempestade, cala-te. Mas não deu. Eu até falei por dentro, mas os fios estavam balançando, aquela coisa feia. E eu vi aquela tempestade, eu falei: meu Deus, tempestade tem sempre. Que bobeira. Tempestade vem, irmãos, quase que todos os dias. Quando ela não vem com pé de vento, ela vem do vento por dentro. Ela vem com a gente, ela vem pra gente, ela vem pra família da gente, ela vem em coisas da gente, ela vem na mente da gente, ela vem por onde a gente passa, aonde a gente tem uma tempestade, um pé de vento, tem alguma coisa. Então o que Jesus diz? Vai ter, terá, pode ser que tenha, não tem problema, você está sob uma palavra. Não tem jeito, irmão. Vamos entender esse caráter que Jesus está falando. No começo, irmãos, é mil maravilhas, mas no meio, a Bíblia diz que é no meio, começa a aparecer os problemas. Todo mundo sai assim, ó. Eu prometo. Quer mais? Quer mais? E aquele olhão olhando para ela e ela olhando para ele, e a aliança sendo colocada, aquela coisa linda. Oh glória. Primeira prova. No começo é mil. Irmãos, eles saindo na água, irmãos, até brincando, presta atenção aqui, ó. Eles brincando, porque são homem de praia, homem de pesca, empurrando o barquinho, deixando o barco andar um pouquinho, ó. Eu vou pegar esse barco, porque eu sou homem da pesca. No começo é tudo brincadeira, no começo é tudo felicidade. E eu não estou dizendo nessa área, nessa linha, eu estou dizendo em tudo que a gente vive. Quando as coisas começam a ficar sérias, tem alguns ditos: é agora que eu vou separar os homens dos meninos. Quem usa calça de quem usa short. Agora o negócio ficou sério, camarada. E aí, tu fica ou tu sai?
tu tenta melhorar ou tu pula para fora. Tu é homem, tu é um rato. Tu é o quê? Na hora da luta, na hora da prova você se apresenta dizendo: ele está comigo, é só uma prova, é só uma tempestade, vamos chacoalhar a poeira, vamos dar a volta por cima, porque Jesus vai nos ajudar, porque ele está no barco. Estamos sob uma palavra: passemos. Escute isso. Estamos ainda tentando trabalhar só a palavra de Jesus na questão da fé. No momento que o medo bater, bate ou não bate? Irmão, tem hora que eu começo a sondar as contas para pagar, aquilo que a gente quer projetar e que tem de projeto como sonho. Tem hora que dá medo, mas aí a gente olha para a palavra, para as questões da fé. Aquele que abriu a porta, aquele que é o dono da igreja, aquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, aquele que é o cabeça, aquele que está no comando, aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que nos ajudou até aqui, irmãos, ele vai continuar como? Ajudando. Então, quando eu olho para a palavra que ele deu, irmãos, o medo vai. No momento que o medo bater, não esqueça, Jesus vai estar no barco, porque ele disse: passemos. Quando a noite ficar escura, quando você sentir que tem uma sombrinha aqui esquisita, sentir um arrepiozinho diferente aqui, tem muito adulto aí que corre acender a luz. Que negócio esquisito, sentir um vento aqui, parece que é das trevas, um negócio esquisito. Ei, Jesus está lá. Jesus está lá. Quando o medo bater, não se esqueça, ele está do ladinho dentro do. Agora presta atenção para a gente só dar base e finalizar. Ele nos ensina a segunda coisa. Ele nos ensina, isso eu quero te ensinar porque o Senhor falou comigo. Talvez você já até sabe, mas ele nos ensina nesse contexto e texto a descansar na tempestade. Estou falando de fé, discípulos, travessia, Jesus junto. O único que estava descansando e dormindo, quem era? Jesus. Jesus estava dormindo dentro do barco na tempestade. Irmãos, hoje nós lemos Isaías. Os irmãos que estão lendo 5 capítulos por dia, hoje leu Isaías. Isaías capítulo 32, versículo 1 e 2 diz assim: eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Isaías estava falando de Jesus. Presta atenção, versículo 2: e será aquele homem como um esconderijo contra o vento. Olha só, irmãos, o que Isaías estava falando, irmãos. Por que Jesus estava dormindo? Vou repetir: e será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Irmãos, quem está lendo a Bíblia completa, como nós estamos lendo, e passamos hoje por Isaías 32, eu falei: Senhor, Tu é lindo. Por que Jesus descansou? Porque a palavra profética acerca dele, lá atrás pelo profeta, diz que ele e ele será homem como esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade. Quem é esse, irmãos? Oh, meu Deus do céu. Irmãos, se esconda, sabe aonde? Em Jesus. Na tempestade, irmãos, se esconda em Cristo. Ele é, irmãos, refúgio contra a tempestade. Sabe quando tudo está dando errado? Sabe quando tudo, irmãos, parece que está contra a nossa vida? Sabe esse momento difícil que você diz assim: agora, parece que tudo está contra a minha pessoa, e eu não consigo nem encontrar dentro de mim motivos para orar, eu não consigo encontrar força. Dobre os seus joelhos, clama, chora nos pés dele, admita a sua fraqueza, porque ele é refúgio em tempos difíceis. Ele está no barco. Diga para alguém assim: entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele.
e Ele agirá. Agora, isso está em Salmos 37, versículo 5. Você consegue entender esse versículo como alguém que está no barco, no meio de uma tempestade? Quem está no comando? Irmão, que loucura isso, irmãos. A Bíblia explicando a Bíblia. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega teus caminhos, confia nele, e ele tudo fará. Você, numa tempestade, dentro de um barco, o que você vai fazer? Quem está dirigindo esse barco agora, irmão? Quem vai te levar para o destino agora? Você não consegue. Se você remar para cá, você pode ir para o lugar contrário. Para onde você vai? Entrega, descansa, confia, fecha os olhos, tenha fé e diz: está nas tuas mãos os meus caminhos, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos os meus caminhos, porque só tu pode me guiar no meio dessa tempestade. Qual que é o objetivo central dessa palavra, irmãos? Eu tenho que finalizar aqui, não tem como continuar, que o tempo já foi. O objetivo central da nossa fé é viver aqui, crendo que Ele vai voltar, esperando a volta dEle com fé. É isso, não vou continuar, amém? Porque também não vai dar tempo para isso, porque eu já falei de fé, e eu acredito que você já tem uma base de fé no seu coração. Creia, irmãos, espere, confie, não se apavore, use a sua fé em todo tempo, porque Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Fica crente, diga para alguém: fica crente em todos os aspectos, porque Ele vive, Ele está com você, hoje e sempre. Aplauda o Senhor, Deus te abençoe, Jesus.